Somos mais que vencedores. Ei, coisa boa, não é? Ser vencedor, mais do que vencedor. Isso é uma delícia, é gostoso de ouvir. Quando você já lê no título do vídeo assim, mais que vencedor, e você fala, hoje é para mim, né? Isso aí eu quero, eu tomo posse, eu me apego, né? Eu declaro, seja o que for aí, porque eu quero esse negócio de vencer e ser mais assim, um vencedor extraordinário, mais do que vencedor. O apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. E hoje, na nossa leitura do Novo Testamento, acompanhando a sequência da Bíblia 365, nós chegamos nessa passagem, na carta aos Romanos, no capítulo 8, onde ele diz que somos mais do que vencedores. Eu quero ver com você um pouco, dentro desse trecho que nós lemos hoje, um pouco do contexto em que leva o apóstolo Paulo a afirmar que somos não apenas vencedores, mas mais do que vencedores. Do que é que ele está falando, né? O apóstolo Paulo, se você olhar na nossa leitura de hoje, que começa no versículo 26, ele está falando sobre essa intercessão, sobre oração, sobre os nossos pedidos a Deus. E ele diz que no caso dos nossos pedidos a Deus, da nossa intercessão, da nossa relação assim de oração com Deus, nós temos uma ajuda. Porque nós não sabemos nem pedir direito. Então o Espírito intercede por nós com palavras que nem podem ser expressadas na nossa linguagem. Porque nós não conseguimos, então existe essa suficiência do Espírito sobre a nossa insuficiência em expressar-se para Deus, em pedir para Deus, em relacionarmos com Deus através da oração. Quando então nós pensamos no nosso relacionamento com Deus, a primeira coisa que ele vem falando aqui é que o Espírito Santo intercede por nós. O que mais ele diz? Depois de falar dessa intercessão, ele fala justamente aí da nossa relação com Deus, de nós nos achegarmos a Deus. Você consegue ir até Deus? Você consegue fazer com que Deus te veja, te enxergue, te ouça? O que é que você vai fazer para chamar a atenção de Deus? Bom, nós não conseguimos fazer nada para chamar a atenção de Deus, não conseguimos ir até um escritório e deixar a carta lá para Deus, protocolar um pedido para Ele. Nós não conseguimos fazer nada disso, não podemos fazer isso, não conseguimos chamar a atenção de Deus. Bom, o que é que Paulo nos diz? Que nós não precisamos ir atrás dele, Ele vem até nós porque Ele nos escolheu. Olha o que ele diz que Ele nos conheceu de antemão, Ele nos predestinou para sermos a imagem do Filho dele, a fim de que o Filho dele seja o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestinar, Ele nos chamou. E depois de nos chamar, Ele nos declarou justos. E depois de nos declarar justos, Ele nos dá a sua glória. Então, no relacionamento com Deus, através da oração, Ele intercede por nós. O Espírito intercede por nós. Agora, pensando na presença de Deus, não é nós que vamos até Ele, é Ele quem nos escolheu, Ele que nos dá a glória dele. E o que o apóstolo Paulo diz depois? Diz que isso é maravilhoso demais aqui no versículo 31, e ele vai falar sobre o presente que Deus nos dá. O que devemos esperar desse Deus que intercede por nós, que providencia essa intercessão, desse Deus que nos escolheu, se Ele nos deu o que é mais caro, se Ele nos deu o que é mais precioso, se Ele nos deu o seu Filho, o que é que Ele não daria? O que impediria Ele de nos dar o que precisamos? E o apóstolo Paulo diz, Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas entregou por nós. Acaso não nos dará todas as outras coisas? Deus nos deu o que há de mais precioso. E então não existe coisa impossível para esse Deus. Quem é que pode nos acusar? Ele intercede por nós, Ele nos chama, nos escolhe, Ele dá o maior presente de todos para nós, agora Ele nos protege. Quem é que pode nos acusar? Quem é que pode dizer que somos culpados? Ninguém, porque Ele é quem coloca justiça em nós, Ele nos justifica. Se não há acusação, quem nos condenará? Ninguém pode nos condenar, pois Cristo Jesus morreu
e ressuscitou por nós, está sentado num lugar de honra, não há condenação. Olhe para a sequência de novo. Então, ele intercede por nós, ele nos escolheu, nos deu presente, tira de nós toda acusação, não há sobre nós condenação. Esse Deus maravilhoso que faz tudo isso para que haja relacionamento. Então, o que é que pode nos tirar dele? O que é que pode nos afastar? O que pode nos separar? Você carrega as marcas de Deus, as características desse seu Pai maravilhoso e amoroso, o amor, a alegria, a paz. Você trabalha para que haja paz, você procura levar bondade, amabilidade, você tem que manter o domínio próprio e se controlar para ser alguém mais parecido com Deus dia a dia. Então, se você carrega todas essas coisas, será que as aflições, quando você está aflito, você vai deixar de parecer com Deus? Você vai deixar que essa aflição desperte o que há de pior em você? Será que as calamidades, quando acontecem coisas ruins, calamidades, será que isso te afasta de Deus? Te separa? E quando você é perseguido, será que a perseguição tem poder de te levar para longe de Deus? Te separar de Deus? E se você passar fome? Será que a fome pode fazer você então desanimar e falar, não, Deus não cuida de mim, Deus não me ama? Será? E se for não apenas um momento de fome, mas for uma situação de miséria? Será que a miséria pode te afastar de Deus, te levar para longe de Deus? E se for perigo? Você passando por perigo e Deus deixa você passar por perigo? Será que isso te afastaria de Deus? E se você for ameaçado de morte? Será que isso seria o suficiente para falar, não, agora foi demais, Deus, eu fui ameaçado de morte, fulano quer me matar, então agora eu me separo do Senhor, agora eu não vou mais levar as características do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nem aflições, nem calamidade, nem perseguições, nem fome, nem miséria. Nada. Primeiro ele está fazendo essa pergunta, será que estas coisas nos separariam? E ele responde dizendo, como dizem as Escrituras, nós estamos dispostos a enfrentar a morte, por causa de ti somos como ovelhas levados para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, ou seja, apesar das calamidades que eu enfrento, das aflições, das perseguições, apesar da fome, apesar da miséria, quer dizer, eu posso passar por tudo isso. Nada disso me separa do amor de Deus, nada disso me derrota. Apesar de tudo isso, nós somos mais do que vencedores, por meio de Jesus, por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. E ele diz, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, em toda a criação, nada disso jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olhando para esse texto, eu me pergunto como é que eu tenho enfrentado esses problemas aqui. As aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo e ameaças de morte. Será que essas coisas me mantêm firme apesar delas? Ou será que elas me balançam? E se você olhar para o que Deus já fez por você, se você entender que no meio dessas angústias, na sua intercessão, o Espírito Santo está intercedendo por você, que Deus te chamou e te fez irmão de Jesus porque Ele te escolheu, Ele te conheceu, Ele te chamou, Ele colocou justiça em você, Ele dá a glória dEle para você. Ele deu o maior de todos os presentes, o Filho dEle. Não existe quem possa te condenar, te acusar, porque você foi justificado pela obra de Cristo e não pela sua. Todo o seu pecado foi pago, por isso não há condenação. Se você enxergar essa sequência toda, você entenderá que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem as coisas ruins, nem a miséria,
Com esse texto aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, eu quero dizer, espero que você possa dizer também, que nenhuma dificuldade é suficiente para nos separar do amor de Deus. Que as lutas podem vir e nós vamos continuar amando a Deus. Nós vamos continuar reconhecendo que Deus nos ama. Vamos continuar apegados ao amor desse Deus maravilhoso. A graça dele que nos sustenta. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Apegue-se a Deus e declare que você então é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. A fome, a miséria, a perseguição, a luta, a espada, tudo isso já foi vencido. Nada disso pode nos vencer, porque nós estamos apegados a Cristo Jesus e nada pode nos separar dele. Que Deus te abençoe. Que bênção ler esse texto da Bíblia com você, entender que somos sim mais do que vencedores e que nada nesse mundo vai nos separar do amor de Deus, porque foi Ele quem nos chamou, é Ele quem nos sustenta. Que você permaneça firme, em nome de Jesus. Se você entende que esse vídeo, essa meditação pode ajudar outras pessoas a permanecerem firmes também, compartilha ele nas suas redes e manda para as pessoas que você conhece, tá bom? Antes de ir embora, verifica se está inscrito no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário para eu conversar com você e a gente se encontra na nossa próxima meditação, se Deus quiser. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida e até o próximo.